Fala aí, galera. Fala aí, vamos fazer aí uma transmissão bem rápida, tratando aí de um tema, né, dessas duas súmulas aí do direito tributário. É uma transmissão bem rápida. Estou aqui em Taubaté, visitando aí a família aqui no Taubaté, no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Vamos lá, parei um pouquinho aqui para a gente tratar de duas súmulas aí do STJ, super importante aí no estudo aí do direito tributário. Vamos lá, compartilhem aí com seus seguidores. Valeu, Reinaldo. Valeu, grande Felipe. Valeu, uma honra aí ter sua presença aí na transmissão. Vamos aí, compartilhem com seus seguidores. Vamos gerar coraçãozinho aí. Vamos tratar aí desse tema importante de direito tributário, que é a responsabilidade, né? Responsabilidade tributária aí dos administradores. Pessoal, quando eu tenho uma pessoa jurídica, a regra é que quem vai responder pelos débitos tributários gerados por essa pessoa jurídica é a pessoa jurídica, não são os sócios, porque aí é uma independência patrimonial. Pessoa jurídica tem o seu próprio patrimônio, os seus sócios têm o seu próprio patrimônio como pessoa física. Então eu tenho dois patrimônios que são, em regra, incomunicáveis, independentes entre si, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Então, em regra, o patrimônio da pessoa jurídica responde pelos débitos aí da pessoa jurídica. Já o patrimônio da pessoa física vai responder pelos débitos tributários, pelas dívidas aí do sócio como pessoa física. Porém, há situações excepcionais em que o patrimônio do sócio vai responder por dívidas da pessoa jurídica. Então eu posso ter uma situação em que débitos da empresa, quem vai responder são os sócios. A gente tem lá no artigo 135 do CTN, fala que mas os administradores, porque o sócio por si só, de ser sócio, ele não responde em nenhuma situação por débitos da empresa. Já se esse sócio tiver poder de administração, ele for um sócio gerente, ou às vezes nem é um sócio, é um mero administrador. Ele não compõe o quadro societário, mas ele é um administrador, não sócio. Então ele pode responder por dívidas da pessoa jurídica, desde que ele cometa certos atos, que são atos aí contra a lei, pratica uma infração à lei, pratica uma infração com excesso aí de poder, com excesso aí viola o contrato social, o estatuto social. Então ele fez alguma coisa que viola a lei, algum ato ilícito e algo que viola o contrato social ou o estatuto social dessa pessoa jurídica. Se ele praticar um desses atos, aí sim ele vai responder por um débito da pessoa jurídica. Beleza? Mas que ato é esse? Aí que gera dúvida. Por exemplo, o mero inadimplemento de uma obrigação tributária seria suficiente para eu responsabilizar um sócio administrador, um administrador de débitos da pessoa jurídica? O mero inadimplemento seria suficiente para isso? Porque o mero inadimplemento não deixa de ser uma infração à lei. Eu estou descumprindo uma obrigação tributária que é uma obrigação fixada na lei. Porém, o entendimento do STJ é que o mero inadimplemento, sem dolo, sem culpa, ele não é suficiente para eu responsabilizar o administrador, o sócio gerente de uma dívida da pessoa jurídica. Para eu poder responsabilizar o sócio, eu tenho que comprovar uma infração à lei que ele tenha praticado com culpa ou dolo. Não por um mero inadimplemento. Esse entendimento do STJ, que o mero inadimplemento não é suficiente para responsabilizar o sócio gerente, está na súmula 430 do STJ. E qual que seria então, por exemplo, uma situação que geraria
uma responsabilização aí dos sócios administradores em relação a uma dívida tributária da pessoa jurídica. Exemplo clássico, né? A pessoa jurídica ela tem uma dívida tributária, a administração fazendária, a fazenda pública vai lá e executa esse crédito tributário, ajuiza uma ação de execução fiscal e cita a empresa. E ela vai citar enviando uma carta com aviso de recebimento para o endereço daquela empresa constante, na junta comercial, no cadastro fiscal. E aí, por exemplo, esse aviso de recebimento volta, e a empresa de Correios está lá e falou, a empresa não está lá. Na verdade, esse aviso de recebimento que volta dos Correios, sem a assinatura de ninguém, porque o correio ele não conseguiu entregar, a empresa não estava mais naquele endereço, não tem ainda o condão de certificar que aquela empresa não está ali. O que vai ser necessário para o fisco certificar, e tendo aí fé pública, que a empresa não está mais naquele endereço? Mandar um oficial de justiça. Então eu não consigo citar por via postal, vou tentar citar através de um oficial de justiça. Aí eu falo, vai lá, tenta verificar se a empresa está lá mesmo. Por quê? Porque o aviso de recebimento voltou. Então provavelmente a empresa não está lá no endereço que está constante no cadastro aqui fiscal. E aí o oficial de justiça vai lá, vai algumas vezes e percebe que a empresa não está lá mesmo. Então ele certifica isso no mandado de citação e coloca nos autos. Então isso faz aí presumir que a empresa se dissolveu irregularmente. Mas professor, ela pode ter mudado de lugar, ter mudado de local e não ter avisado a junta comercial, não ter registrado uma alteração contratual para alterar o endereço do seu estabelecimento, não alterou ainda o CNPJ ou o cadastro fiscal do estado, do município. Eu sei, pode acontecer isso. Por isso que a súmula 435 fala, presume-se dissolvida irregularmente, quando a empresa ela não está mais no endereço constante no cadastro e isso ela não informou o fisco. Então pode ter acontecido duas coisas, ela fechou as portas e se dissolveu irregularmente, de fato, ou ela mudou de local e não avisou. E não avisou a junta comercial, não atualizou o seu cadastro aí nas fazendas públicas. E esse fato é suficiente para eu gerar uma presunção de que ela se dissolveu irregularmente. E essa presunção de dissolução irregular, ela fechou as portas e não avisou ninguém, ou alterou de endereço e também não avisou ninguém, isso é uma infração à lei. Aí, se o fisco conseguir comprovar isso, ele consegue redirecionar a execução fiscal aí em face do sócio. Por quê? Porque aí o sócio gerente, que tinha poderes de administração, que está lá no quadro societário comercial, na Receita Federal, no CNPJ como responsável, como aquele sócio que tem poder de administração, ele vai ser responsabilizado pelos créditos tributários não pagos por aquela PJ. Eu redireciono a execução fiscal em face desse sócio gerente. Ok? E é isso que está na súmula 435 do STJ. É o caso clássico da empresa que não consegue ser citada em uma ação de execução fiscal porque ela não está lá mais no endereço que ela informou na junta comercial e no cadastro fiscal. Beleza, pessoal? O último ponto que eu queria tratar com vocês é em relação à natureza dessa responsabilidade. Por que é um ponto que eu quero tratar? E quando há citação por e quando há citação e quando que há citação por edital? Pessoal, o que vai acontecer, O que vai acontecer? Se a Fazenda Pública for citar por edital, provavelmente é que a citação postal e a citação pessoal não deu certa.
E aí, a depender do motivo que não pôde ser efetivado a citação pessoal via oficial, se o oficial colocar lá no mandado de citação da fé pública a informação que a empresa não consta mais naquele endereço, obviamente a Fazenda Pública vai ter que citar essa empresa de alguma forma. A última rácio é a citação por edital. Mas quando tentou citar de forma pessoal via oficial de justiça e o oficial de justiça certificou que a empresa não estava mais lá e era aquele endereço que consta no cadastro fiscal, isso significa que o sócio-gerente daquela PJ cometeu uma infração à lei. Ou ele se dissolveu irregularmente, efetivamente, ou ele mudou de endereço e não informou a junta comercial. E esse fato me gera uma presunção em que houve dissolução regular. Lógico, uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum, que pode ser provada em contrário, em um embargos à execução, em uma exceção de pré-executividade, né, através dos meios de defesa aí, disponíveis aí para o executado na execução fiscal. Okay? Então é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. A outra coisa que eu quero tratar com vocês é em relação à natureza dessa responsabilidade. Né? Tem muita polêmica, principalmente em função do novo entendimento do STJ, que já vem sendo cobrado em prova. Qual é essa natureza? Pessoal, se a gente for analisar a literalidade do artigo 135 do CTN, lá no caput, fala que é uma responsabilidade pessoal. E analisando a literalidade desse dispositivo, dá a entender que a responsabilidade, nesse caso, é exclusiva do sócio-gerente. Eu não tenho mais a responsabilidade, a obrigação do contribuinte da PJ a cumprir conjuntamente com o sócio-gerente, aí é a obrigação tributária, a cumprir, a satisfazer o crédito tributário. Essa é a interpretação estrita, literal, que muitos na doutrina adotam. A responsabilidade é pessoal do ICMS. Exatamente. A gente até já discutiu, né, Felipe? Você já me mandou um e-mail sobre isso e eu tratei da possibilidade, tinha uma corrente, mas hoje essa é a posição do STJ. A posição do STJ não é que a responsabilidade é somente exclusiva, pessoal do contribuinte. A linha que o STJ está adotando fala, beleza, responsabilidade pessoal do sócio-gerente. Mas não está falando que a PJ também. A PJ é ela que praticou o fato gerador. Porém, em função de algumas aí mais tarde